仕事で. Objetivo: entender sobre a importância das saudações e das reverências dentro da cultura japonesa. Como praticar? Assista este vídeo e tente reparar na postura dos japoneses e em suas saudações, reverências e níveis de linguagem. Procure compreender os pontos aqui citados e pratique conforme a cultura de sua empresa. Introdução. A forma de pensar sobre as saudações da cultura japonesa é diferente da cultura ocidental. Pois independente se respeitamos ou não, gostamos das pessoas ou não, tendo tempo ou não, as saudações são uma exigência dentro da sociedade japonesa, como seu cartão postal para com a sociedade japonesa e não para você individualmente. Mas eu cumprimento ou ele ou ela nem dá a mínima. Pois é, na cultura brasileira geralmente pagamos com a mesma moeda, não é mesmo? Porém, dentro da sociedade japonesa, quando cumprimentamos, estamos sendo observados por olhos que você nem pode imaginar. Não cumprimentar expressa falta de educação, falta de boas maneiras e até poderá ser visto com um tom de infantilidade. Sei que você poderá dizer: eu não estou nem aí para isso. Pois é, mas estou aqui para dizer a você que isto foi, é e sempre será um ponto muito importante para seu futuro dentro de qualquer local de trabalho e até mesmo dentro da sociedade no Japão. Níveis de linguagem. Uchiyoso. A sociedade japonesa, desde o jardim de infância, é dividida por pequenos grupos, como tribos. Apesar de ser estranho aos nossos ouvidos, isso faz parte de um dos pilares da cultura japonesa. Embora não aceitamos para nos conduzir sem pequenos infortúnios, sugiro que tente compreender e praticar as saudações, entendendo o nível social de cada grupo. Os grupos são divididos em nível interno, nível utilizado dentro de cada casa com familiares e amigos próximos, ou seja, só pode ser utilizado dentro de seu ninho. Este nível está relacionado com a cultura do honne, ou seja, a face verdadeira, da qual pode exprimir seus verdadeiros sentimentos sem hesitação. Nível social é quando abrimos a janela de casa e vemos alguém ou alguma pessoa que não pertence à nossa família passar pela rua. Nesse nível, os japoneses utilizam o que eu chamo de máscara para a sociedade, ou seja, independente de que eles acham sobre algo ou alguém, sabe que deve servir à sociedade e não a si mesmo. Este nível é chamado de tatemae, ou seja, tudo aquilo que está à minha frente fora do meu ninho. Nível neutro. Como o nome já diz, o nível de linguagem utilizado de forma neutra, mais comumente visto na escrita e na leitura de textos, outdoors ou cartazes. Um exemplo mais comum são jornais e revistas. O escritor não tem nada a ver com o conteúdo escrito e o leitor também não tem relação nenhuma com o escritor e nem com o conteúdo escrito. Lembre-se, a grosso modo, a língua japonesa falada e escrita são bem diferentes. E por último, o nível externo. Este nível trata-se quando saímos de casa e nos comunicamos com outras pessoas de outras comunidades. É como se passássemos em outra tribo e utilizássemos outras palavras para nos comunicar. Sei que a princípio pode ser complexo, mas desmistificando a muitos que dizem que os níveis de linguagem são irrelevantes, saiba que
Sem distinguir estes níveis, há a possibilidade de não conquistarmos muitos espaços, trazendo desconforto e abreviando muitas oportunidades profissionais e até mesmo íntimas com os nativos japoneses. No material do cérebro japonês, esses 4 níveis de linguagens serão apresentados pelos ícones. Esses ícones mostram em qual nível de conversação você poderá utilizar os exemplos de frases apresentadas no decorrer do curso. Reverências. Ojigi. Nesta aula, abordaremos sobre o tema reverência, chamado em japonês como ojigi, que deverá ser praticado juntamente com as saudações, em nossa próxima aula. Na cultura japonesa, um não vive sem o outro. A reverência expressa respeito, humildade, além de ser o requisito número 1 como etiqueta dentro da sociedade japonesa. Lembre-se, você não faz as referências para si mesmo, mas sim para a sociedade. Tenha cuidado, existem pontos relevantes que diferem entre as reverências realizadas pelas mulheres e pelos homens. Aqui pretendo apresentá-las, inicialmente pelas mulheres. Em modo geral, as reverências são divididas em eshaku, quando nos encontramos com alguém na rua, dentro da empresa ou nos corredores, um leve inclino do tronco. Kere, quando atendemos clientes, quando visitamos alguém, procuro inclinar mais o tronco. Saikere, quando nos despedimos de visitas, quando pedimos desculpas, procuro inclinar um pouco mais, em média de 45 graus. E por último, os pontos importantes. Para as mulheres, deverá manter a mão esquerda sobre a mão direita e os pés juntos. Enquanto que para os homens, segue o mesmo padrão. Eshaku, kere, saikere. No ponto importante para os homens, as mãos deverão ser colocadas ao lado das coxas e os pés sempre enviesados. Realizando estas dicas, não terá problemas na hora de saudar em japonês. Lembre-se que as saudações sempre deverão ser realizadas com a reverência. A reverência expressa respeito, humildade, além de ser o requisito número 1 como etiqueta dentro da sociedade japonesa. Chuiten. Pontos importantes. Na cultura japonesa, o costume de tocar em pessoas íntimas ou desconhecidas na frente da sociedade não é um procedimento regular, a não ser que seja aceito por ambas as partes e esteja fora dos olhos da sociedade. Dar as mãos não é um procedimento normal, assim, para não ser mal entendido, evite. Em exceção de algumas vezes, de seu superior espontaneamente estender a mão para cumprimentá-lo ou cumprimentá-la. Assim, jamais negue. Em japonês chamamos de akushu, aperto de mão. Evite também tocar no ombro tanto do mesmo sexo e inclusive do sexo oposto de pessoas que você tenha ou não intimidade. No Japão, tocar em alguém poderá ser interpretado como sexual harassment, abreviado como sekuhara, o que significa assédio sexual. Assim, evite tocar em alguém mesmo sem maldade para não ser mal interpretado e trazer problemas outros. Caso aconteça com você algum ato não saudável, comunique o mais rápido possível seu superior ou responsável. Mesmo sendo seu superior, notifique o quanto antes. O sekuhara é crime. Tenho certeza que, compreendendo o sistema da sociedade japonesa e pondo em prática seus códigos, poderá ser reconhecido e respeitado dentro de sua empresa,
como também dentro da sociedade japonesa. Otsukaresama deshita! Espero que tenha sido útil para você. Na próxima aula, estudaremos sobre as saudações de acordo com cada situação. Dewa, mata yoroshiku onegai itashimasu. Até a próxima!